recebendo com muita satisfação aqui no programa Redação, mais uma vez, o presidente da Câmara de Vereadores, vereador MacGyver Dias. E claro que nós não poderíamos deixar de tocar no assunto estacionamento rotativo, entre outros temas que a gente vai tratar aqui. Eu sei que o vereador aí já tem algumas ideias aí acerca de outros assuntos importantes que a Câmara de Vereadores vai tocar. Presidente, boa tarde. Prazer tê-lo aqui no programa. Boa tarde, Júlio. É sempre um grande prazer estar aqui na Mais Ouvida da Cidade. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos os ouvintes da GVC-FM. Presidente, nós vamos ter aí na sexta-feira audiência pública para tratar da questão do estacionamento rotativo. O prefeito vai apresentar o estudo feito pela Quilômetro Zero, ou KM Zero, né? Como queiram, que foi a empresa contratada pelo município para fazer um estudo sobre estacionamento rotativo em Cachoeira do Sul. Qual é a expectativa para esta audiência na sexta, presidente? Essa audiência está gerando muita curiosidade na população, né, Júlio? Todo mundo quer saber em que parte da cidade, que zonas, que locais vão ser afetados pelo estacionamento rotativo em Cachoeira do Sul. E também é uma das minhas preocupações e é um dos cuidados que a gente tem. Eu apresentei algumas emendas ao projeto já, eu prometi e a gente está apresentando, estou trazendo até em primeira mão aqui para ti. Todo mundo quer saber como é que vai funcionar, que áreas vão ser afetadas, que áreas vão ser atingidas, que áreas vão ser contempladas, quanto vai custar, como é que vai funcionar, qual vai ser a outorga que o município vai receber e como é que vai ser esse andamento. O prefeito marcou, a gente combinou para sexta-feira às 20 horas, até mesmo porque é um horário que facilita, pelo menos para que as pessoas saiam do trabalho às 6 horas, possam participar, dá tempo de tomar um banho, tomar um café e ir para a audiência pública às 8 horas na Câmara. Eu ouvi alguns vereadores criticando o fato do projeto ser uma espécie de cheque em branco para o Poder Executivo fazer, digamos assim, o que bem entendesse acerca do estacionamento rotativo, ao contrário dos outros projetos que já tramitaram ou tentaram tramitar na Câmara de Vereadores. Qual é a sua opinião sobre isso? O senhor acha que ficou muito livre para o Poder Executivo fazer isso? Qual é a sua opinião? Júlio, eu tenho um pensamento e geralmente quando a gente... Estou criticando o projeto porque o projeto está muito livre. Eu, como vereador, eu tenho uma ferramenta que são as emendas aditivas, modificativas. Tu pode também melhorar o projeto. Se o projeto está muito em aberto, o que eu posso fazer para melhorar o projeto? Eu sempre faço a meia-culpa, né? Certo. Se o projeto está como um cheque em branco, vou tentar melhorar, ajudar o prefeito a melhorar o projeto. É esse o nosso cuidado que a gente teve. Estamos apresentando algumas emendas, até mesmo para que facilite e, de certa forma, venha a melhorar o projeto. E é isso que a população espera, é isso que a população quer de nós, vereadores, né? Os vereadores não estão lá só para bonito, estão lá para trabalhar em cima dos projetos, estudar os projetos, buscar entender a realidade da situação. Embora a gente não tenha o conhecimento, tem um primeiro projeto meio vago, mas mesmo assim em aberto, né, Júlio? Mas assim, a gente pode melhorar ele. Antes da gente criticar, a gente pode pensar, o que eu posso fazer para fazer a diferença nesse projeto? O senhor acredita que mais vereadores, eu sei que depois o senhor vai falar sobre as suas emendas aqui, né? Faço questão disso. O senhor acha que os outros vereadores também vão apresentar emendas? Como é que está esse cenário ali na Câmara que o senhor tem ouvido ali? Agora há pouco eu conversava com o meu amigo, o vereador Alex da Farmácia, e ele é um vereador que se atentou muito às emendas modificativas no último projeto. Foi um baita parceiro da gente na apresentação das emendas e estava falando com o vereador Alex e disse, olha, vou apresentar algumas emendas, a gente vai corrigir algumas coisas que a gente entende que é necessário mudar e a gente acha que, olha, de repente a gente vai seguir por esse caminho aqui. Mas eu tenho certeza que o Alex gosta muito de estudar o projeto, ele já está estudando há algum tempo, vai apresentar emendas, outros colegas também já se manifestaram sobre a apresentação de emendas. Eu acredito que cada um vai apresentar 1, 2, 3 emendas, eu acho que é normal e natural isso. Certo. Explica para a população como é que funciona isso. Tá, vamos supor. Bom, primeiro, o senhor acredita que nós vamos ter algum requerimento, o Executivo conseguiria passar um requerimento de urgência urgentíssima para votar esse projeto segunda-feira, por exemplo? Júlio, eu acredito que não.
Eu acredito que não, até mesmo porque até o momento não tem nenhuma manifestação do Executivo para votar em urgência disso e não fez contato com ninguém em relação a isso para acelerar esse processo. Certo. Até mesmo porque pelo trâmite legislativo já está Em urgência, né? já está em trâmite de urgência, já está em quase 45, quase 40 não, mas já tem uns 30 dias, eu acho, mais ou menos, tramitando. Eu acho que não vai ser necessário, até mesmo para dar o tempo de fazer uma audiência pública. Não sei se o prefeito vai querer fazer uma segunda. Conversei com ele, fiz um comentário de que talvez se pudesse, tivesse tempo, tivesse a possibilidade de fazer uma segunda audiência, porque eu acho que seria importante. E eu acho que o prefeito está... O senhor defende a tese de fazer uma audiência na Zona Norte. Seria importante, Júlio, seria importante. Eu acho que a população pode contribuir, participar no projeto. Eu acho que seria bem bacana. Eu conversei com o prefeito, ele está analisando isso, ele está estudando muito minuciosamente esse projeto, tem conversado em loco com a população. Inclusive, final de semana ele fez algumas visitas e as pessoas, olha, demandaram, prefeito, de repente faz assim, e ele está ouvindo. E é importante ouvir claro. A população. E, de repente, ele mesmo, olha, daqui a pouco eu vou mudar isso, daqui a pouco eu vou mudar aquilo, porque pode ser que tenha algumas alternativas importantes, pontuais, que possam ajudar a melhorar o projeto. Né? Bom, e aí como é que funciona isso, por exemplo? Vai chegar o dia que o projeto tem que ser votado, né? E aí, como é que se votam as emendas? Explica aí para a população. É importante isso, Júlio, porque assim, as emendas são votadas antes do projeto, né? Pois é. Então, cada emenda substitui alguma coisa. Olha, eu botei uma emenda que altera a redação do parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, acrescenta um artigo, e todas as emendas elas são votadas unitariamente. A emenda tal é votada de uma forma, a B, sim, C, D, e vai seguir numa lista. Até na outra legislatura, a gente tinha feito, ainda era no físico, era no papel, Júlio. Sim, me lembro. Nós estávamos fazendo uma preparação para que fizesse um dia inteiro de votação, porque eram em torno de 40 emendas, e ia ter discussão, e essas emendas, quando tem discussão né? Elas são necessárias, cada vereador pode se manifestar para o X tempo, e aí a gente estava se preparando para isso. Vai chegar no dia, Júlio, a gente vai ver quantas emendas foram colocadas no projeto. Tantas emendas, X emendas. Vai ter discussão, essa vai ter. Dali a pouco o vereador colocou uma emenda igual, quer acertar. Né? Dali a pouco tira, dali a pouco faz um bem bolado. A comissão vai lá e risca e faz uma emenda acertando as duas emendas para contemplar o desejo dos dois colegas. Dali a pouco o colega senta com o outro. Eu cito sempre o exemplo do vereador Alex. A gente pensa parecido, vamos tentar acertar e vamos tentar colocar em conjunto para que a população saia ganhando. Vai ser mais ou menos por aí. Júlio, de acordo com a quantidade de emendas, a gente vai ter que fazer uma sessão maior, né? Dali a pouco a gente vai ter que ver, olha, daqui a pouco não vai ter grande expediente, daqui a pouco nós vamos ter que fazer um combinado, vamos combinar com a mesa diretora, de acordo com a quantidade de emendas, de acordo com o teor da discussão, para que a gente vote, né? Claro, e porque eu acredito que a gente vai ter o quê? Umas 20, pelo menos? Acredito que no mínimo umas 20 emendas vão ser apresentadas. E aí imagina cada vereador defendendo a sua emenda, né? Vamos supor que não... Não dê para fazer isso, né? Ou seja, sejam 20 emendas diferentes, aí não tem o que fazer. Exatamente, vai ter que votar uma por uma. E cada um tem 5 minutos para falar, para defender a sua emenda, né? 5 minutos do MacGyver, 5 minutos do A, B, C, D, quando vê já foi à tarde, né? Então a gente vai ter que combinar com os colegas quando for votado, né? Para que a gente possa votar da melhor maneira e que todos tenham a oportunidade de falar e defender as suas emendas, né? Vai ter que ser uma sessão mais longa, com certeza, né? Exatamente, e tem o rito. Primeiro é votado as emendas e depois é votado o projeto. Vota-se as emendas e depois, no final, a redação final passa pela Comissão de Justiça e Redação, que vai defender a redação final, vai ser votado uma segunda vez, porque daí tu encaixa o projeto e aí tu vota uma redação final já aprovada ou não, né? Ou não, caso não for aprovado, não vai ter a segunda votação, mas aí tem uma votação só para corrigir o projeto e botar ele como... E o prefeito depois, ele pode vetar algum artigo? O prefeito pode vetar os artigos, sim, e só que cada veto ele passa pelo crivo da Câmara, né? Pois é, claro. Se a Câmara... Não, veta e depois tem que ir para a Câmara. Exato, ele volta para a Câmara. A Câmara pode derrubar o veto ou não. Ou não. Sim. E já acontece de dali a pouco, o cara pensa, errei nessa emenda, vou retirar. Ver que a minha emenda não vai passar, vou tirar para não ter problema e tal. Então, isso aí precisa ser acordado, precisa ser discutido. Eu acho que é importante essas reuniões, é importante essas audiências públicas para que a gente possa discutir um pouquinho desse assunto aí, para que o projeto chegue o mais azeitado possível, para que facilite até mesmo para o entendimento da população, né, Júlio? Não há chance do projeto ser reprovado. Bom, aí tem que combinar com os russos, né? Não posso te dizer que vai ser ou não. Porque pode acontecer, né? Se coloca lá emendas e tal, e aí de repente
O líder do governo pode chegar lá e dizer, não, mas é dessa forma... Pode retirar o projeto. Vou retirar o projeto. Pode retirar o... Já pode. aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu, né? Já aconteceu. O projeto foi retirado na última legislatura porque tinham várias emendas. Ia ficar bastante descaracterizado daquilo que ele era. O que eu penso, Júlio? Acredito que cada um tem a sua opinião quanto ao rotativo. Eu vou falar um pouquinho da minha aqui. Eu já falei aqui no microfone outras vezes. Há uns anos atrás, 10 anos atrás, eu era contra. Hoje eu sou favorável. E hoje eu consigo entender por quê. Há 10 anos atrás a gente tinha 20 mil carros a menos. E hoje já tem, não vou dizer que é um número correto, 100%, 20 mil carros, mas é consideravelmente. Hoje cada dia aumenta o número de carros nas ruas. E Cachoeira tem que pensar no progresso, né? Eu tenho que pensar que o recurso do estacionamento rotativo pode ser usado para subsidiar a passagem do ônibus, pode ser subsidiado para melhorar a qualidade da infraestrutura do trânsito urbano, pagar um conserto, a pintura numa faixa de pedestre, a pintura do meio-fio, tapar buraco. Esse recurso pode ser utilizado para tapar buraco, para mim ter condições de trafegar com segurança, né? Então, é isso que eu penso. Coloca um pouquinho do recurso para lá, um pouquinho para cá, tu faz um bem bolado. Quanto será que... Pô, a gente não tem o estudo, né? Ou seja, quantas vagas estarão em rotatividade? Eu particularmente, eu há muito tempo eu advogo uma tese, né, de que nós deveríamos ter um estacionamento rotativo grande, entendeu? Grande, né? Rotativo, bota no centro, bota em alguns lugares da Zona Norte, no hospital, na prefeitura, né, no entorno da prefeitura, porque nós, cidadãos, a gente precisa ir na prefeitura, não encontra muitas vezes vagas lá, né? Então, e que esse recurso servisse, ou parte dele, óbvio, né, servisse para subsidiar o transporte coletivo, tá? Que é um outro assunto que depois eu quero tocar com o senhor, né, sobre essa questão do transporte coletivo. Mas, enfim, né, parece que o prefeito entende de uma outra forma, etc. Mas a gente... qual vai ser a estimativa, por exemplo? Essa é uma pergunta que hoje muitas pessoas me fizeram. Tá, vai vir uma empresa, ela vai arrecadar X... Ela vai lucrar, é um direito da empresa, né? Lucrar. Mas quanto vai retornar? Vai retornar algum valor para o município? Isso vai ficar estipulado em lei ou vai ficar ao bel prazer da prefeitura? Uma boa pergunta, Júlio. E essa é uma emenda que a gente está pensando em fazer. No último projeto foi 15% outorga. 15%. Estava no projeto 15%. Se eu não me engano, estava 15% ou 10%, eu coloquei emenda de 15%. A 15% no valor de cada... Da outorga mensal. Da outorga mensal. 20% retorna aos cofres do município. E 15%. E dessa vez eu estou pensando, ainda não fiz, e ficou lá na minha mesa, Júlio, até a emenda lá para a gente analisar amanhã ou depois e colocar em torno de 20%. A gente já tem uma estimativa de outorga? Não se sabe ainda. Por isso que eu não quis colocar. Eu tô receioso ainda, que eu tô estudando isso, para ter uma média das outras cidades. Eu não posso fazer uma coisa da minha cabeça, né, Júlio? Eu tenho que dar uma olhada como é que tá lá em Santa Maria, como é que tá em Santa Cruz, qual é a média deles pra gente adaptar a realidade de Cachoeira. Tem muitas pessoas que têm medo que o estacionamento rotativo seja deficitário em Cachoeira. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. E a gente quer o melhor para a cidade, que esse estacionamento tenha lucro e que possa ser reinvestido na cidade, para que a população seja beneficiada, né? Por isso que eu acredito, né? Salvo o melhor juízo, não sou especialista no assunto, mas sem fazer conta, como diz o outro, né? Que se tu tiver um número muito limitado de vagas, fica difícil, né? Tu ter uma viabilidade econômica, uma empresa instalar um sistema rotativo. Porque o que eu acho assim, né? Que é importante é a gente ter um sistema que funcione. Exatamente. Funcione para o município, funcione para o cidadão e funcione para a empresa, né? Porque senão, já pensou a gente botar um estacionamento rotativo e daqui um ano e meio, 2 anos, a empresa chega e diz, olha, estou entregando aí, não dá mais. Isso já aconteceu em outros lugares. E esse é o grande medo, Júlio. O que nós temos que pensar? Nós temos que pensar no sistema ganha-ganha. Ganha o munícipe, que tem o dinheiro reinvestido na cidade, ganha o executivo municipal que tem as condições de ofertar o melhor para o munícipe e ganha empresa que possa ter condição de sobreviver e assim, de certa forma, continuar nessa cadeia de ganha-ganha. Porque tu pensa assim, bom, vou fazer o estacionamento rotativo, vai quebrar. Que empresa vai querer abrir um negócio fadado a quebrar? Nenhuma. Então, o que acontece? Se a empresa está bem, a prefeitura anda bem e dá o retorno para o que é o principal. Acho que o principal está lá na ponta, né? Sim. Começa com a empresa, depois a prefeitura e oferecer
o conserto de buracos, oferecer uma qualidade nas vagas ali, de recuperação e pintura de faixa de pedestre, meio-fio, qualidade de transporte coletivo e urbano. Pode ser que parte do recurso pode ser destinado à empresa. Se tiver bom para todos, a gente torce para que dê certo, né? Claro. É a prosperidade da cidade, né? Exato. Vereador, vamos com as suas emendas aí. Vamos trazer primeira mão aqui pro programa Redação aí as emendas que o vereador MacGyver pretende. Além dessa outorga, né, que ficou lá em suspense. Tem mais algumas lá, Júlio. Eu apresentei 19, né? Então, vamos ver quais aí, rapidamente. A primeira eu coloquei aqui, Júlio, que a empresa concessionária deverá se incumbir sem ônus ao município ali de fornecer, instalar e conservar os equipamentos do sistema ali, bem como realizar as obras de sinalização local, horizontal e vertical ali, para que os aparelhos ali possam estar nas devidas condições. A gente não pode querer que o município tenha esse custo, né, desses aparelhos. Também eu coloquei aqui, Júlio, que é uma preocupação que a gente tem, eu estava falando, já passei por obra em casa, todo mundo já deve ter passado por obra em casa, que é a questão dos tapumes ali. Daqui a pouco o cidadão, a GVC resolve fazer uma obra aqui na frente. E aí tu tem o estacionamento rotativo aqui, tu vai ter que pagar aquele período de obra. A obra já é um custo caro. E obra tu sabe como é que é, né? Tu começa em 10 mil, quando vê tu gasta o dobro, né? Então a questão assim, ó. Os tapumes e obras de serviço de engenharia serão isentos pelo prazo de 90 dias em ordem máxima de 3 unidades, 3 vagas por obra, e a reforma devidamente registrada e legalizada junto à Prefeitura Municipal, sendo aquelas cuja execução ultrapasse esse prazo, deverão ser objeto de protocolo remetido à Procuradoria Jurídica e à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana para análise sobre concessão de novo período de isenção ou fixação de valor mensal de utilização por vaga ocupada conforme decisão do Executivo Municipal. Entendi. Então é uma reforma registrada na Prefeitura. Ou obra. Ou obra registrada, mas registrada na Prefeitura. Registrada. Tá. Caso contrário, se eu botar um container aqui na frente, eu vou pagar. Exatamente. Não, vou fazer uma jardinagem, vou botar o container, vou pagar. É uma questão pontual ali, então não é nada registrado. As registradas para facilitar até mesmo, porque a obra registrada vai estar pagando imposto também, Exato. Não, é justo. Justo, né? Justo. Outra que eu coloco aqui, Júlio, que a gente passou aqui, pode ser alvo de discussão, essa emenda aqui, muito provavelmente algum colega vai mexer nela, e eu entendo, e a gente está disposto ao diálogo e melhorar, de repente, ver se tem alguma coisa errada, que o serviço passa a ter a seguinte horário de funcionamento, de segunda a sextas-feiras, das 8 às 18. Segunda a sexta, para o final de semana, o pessoal que trabalha poder ter a tranquilidade, estacionar, até mesmo vai ter um costume diferente, né? Nós vamos criar um novo costume, né? Daqui a pouco o cidadão vai gostar de deixar o carro um pouco mais longe, dar uma caminhadinha, depois volta, faz bem até para a saúde, né? Então, esse horário aqui, eu tenho certeza que daqui a pouco alguém vai querer colocar o horário de meio-dia, então isso aí tá de boa, a gente vai estar aberto ao diálogo. Porque isso também não estava no projeto, né? Também não tinha um horário, né? Uma previsão, né? Júlio, eu coloquei também, acrescentei aqui, que excluem-se os pontos considerados de vagas rotativas, aquelas vagas reservadas aos pontos de táxi, né, os automóveis de aluguel, que não estava no projeto. Inclui-se também os pontos de lavagem automotivas existentes e devidamente sinalizados, e no máximo 4 vagas por ponto de lavagem automotiva, né? E elas têm que estar devidamente sinalizadas e também de acordo com a prefeitura, né? Se o pessoal está regularizado com a prefeitura lá, beleza. E também a última aqui, dessa emenda aqui, todas as vagas de estacionamento rotativo deverão ter em média 5,50 metros, que é um tamanho de uma caminhonete. Daqui a pouco tu faz uma vaga um pouco menor, o cidadão estaciona uma caminhonete grandona, não cabe, tu vai ter que pagar duas. Tem que pagar duas. Tu vai ter que pagar duas. Uma aqui que é muito simples, mas só para complementar, essa lei entra em vigor a partir da sua data de publicação, até mesmo para o processo ser mais célere. E a última aqui, a empresa concessionária de estacionamento rotativo deverá possuir seguro que cubra o dano, furto, roubo ou em veículo que estiver ocupando vaga devidamente regulamentada. E o segundo parágrafo, a empresa concessionária fica responsável por oferecer de forma gratuita o socorro a carros que venham a passar por qualquer pane ou problema enquanto estiver ocupando a vaga no estacionamento rotativo. Pelo menos, o cidadão deu um problema ali, ter um suporte. Então, não vai pagar o conserto do carro, só vai ter um suporte de um socorro ali. Dali a pouco precisa de uma ajuda, um apoio ali momentâneo ali, a empresa vai ter um funcionário, muito provavelmente cachoeirense, que vai estar gerando emprego aqui para que dê o suporte, seja o que for ali, o primeiro socorro à empresa. Essa aqui, até mesmo o pessoal os amigos que a gente comentou, dali a pouco vão derrubar essa aí, mas tudo bem, faz parte, né? A gente está tentando construir um projeto melhor, né? A gente entende que faz parte da democracia. Não vou aprovar todas as minhas emendas aqui, mas eu vou pelo menos apresentar. Tá bem. Estou aqui com o presidente da Câmara de Vereadores, MacGyver Dias. A gente vai para um rápido intervalo comercial
E depois eu sei que o presidente aí está pensando numa ação aí na área da saúde importante. E eu quero também falar um pouquinho sobre transporte coletivo, né? Que também hoje nós tivemos o anúncio aí do secretário extraordinário, e já deu muita polêmica nas redes sociais e tal. Mas eu elogiei a iniciativa do prefeito, porque acho que o prefeito está assumindo um compromisso de tocar a questão aí do transporte coletivo, mas quero ouvir a opinião do presidente, hein? 18h30, este é o programa Redação GVC, aqui na GVC FM 106.1, a rádio do Jornal do Povo. Estou aqui com o presidente da Câmara de Vereadores, MacGyver Dias, no programa Redação. Presidente, nós tivemos na semana passada, né? Foi na semana passada, a Câmara de Vereadores chamou a TNSG, fizeram uma reunião com a TNSG, tem toda essa discussão envolvendo o transporte coletivo. Hoje o prefeito nomeou um secretário extraordinário para, digamos assim, ficar focado 24 horas por dia, né, 7 dias por semana, para tentar resolver um problema que os outros prefeitos não conseguiram resolver, né, que é fazer uma licitação de transporte coletivo e nós termos, antes de qualquer coisa, um sistema de transporte que funcione, né, funcione para a empresa e funcione para o usuário. Qual é a sua opinião? Eu tenho debatido, a gente debate muito aqui no programa isso, né? Eu particularmente, eu tenho defendido a tese que nós vamos ter que achar um dinheiro novo para subsidiar o transporte coletivo, né? Mas qual é a expectativa em relação a isso, a essa nomeação? Como é que o senhor está enxergando isso? Júlio, é importante ter falado dessa questão do dinheiro novo. Eu também sou favorável desse posicionamento. Por quê? Qual é a alternativa para baratear o transporte coletivo em Cachoeira hoje? O que a gente vai fazer? Trocar a empresa? Mas não, o custo é o mesmo. O custo é o mesmo. Vai ter o pneu, vai ter o diesel, vai ter a estrutura, vai ter a mecânica, vai ter todos os problemas. Sim. Vai baratear? Não. Tu tem que encontrar outras alternativas. Talvez o recurso parte do recurso arrecadado, e foi até o vereador Alex que sugeriu, seja destinado ao transporte coletivo urbano, seja destinado a subsidiar a passagem. Não vai baratear lá em cima como a gente deseja, mas parte já vai começar. E depois tu encontra outras alternativas. E eu acho que é natural. Semana passada a gente teve essa reunião com a empresa TNSG, fui eu que organizei, já tinha ido visitar eles. Júlio, eu recebo muitas mensagens diariamente de ônibus atrasado, de ônibus com problema, de linha que demora, de falta de N problemas em relação ao transporte coletivo. E a gente sabe que é um problema que já vem se arrastando há muitos anos. 30 anos tranquilamente, né, Júlio? Então o que eu penso em relação a isso que agora que tu me questionou sobre o novo secretário extraordinário? Eu pergunto para a população cachoeirense que está nos ouvindo agora, vocês querem que o problema seja resolvido? Queremos. Como nós vamos resolver o problema? Com a mesma equipe, não estou desmerecendo os funcionários, os servidores municipais, com a mesma equipe que há 30 anos não consegue resolver, porque são N demandas do dia a dia, são demandas das mais variadas que eles atendem lá, ou tem uma pessoa, Júlio, como tu mesmo falou, pensando 24 horas por dia para resolver o problema, tendo uma expertise de Santa Maria, que já deu certo lá, e que vai trazer para a Cachoeira, que é uma realidade menor, que até um pouco mais fácil, teoricamente, de resolver. Eu sou favorável. Ah, mas vai gastar um absurdo. Vai criar um cargo de secretário, vai criar um cargo de adjunto, muitas vezes, e vão ter 1 ou 2 CCs. Tá. Que tem um custo, por exemplo, vou chutar, 30 mil. Se resolver o problema que há 30 anos não é resolvido e custe 30 mil para que melhore o transporte coletivo urbano, eu sou favorável. A gente quer que resolva o problema. Ninguém vai resolver nada de graça, né? O pessoal, um técnico especialista na área, que nem o nosso secretário, ele não vai vir trabalhar de graça, nem o relógio trabalha de graça, né? E se a gente quer um cara top, um cara que tenha as devidas condições de resolver o problema, vamos trazer o cara aqui, vamos tentar resolver o problema. E é uma secretaria que ela não vai ter status até o final do governo Balardim. Ela vai ter fim. Resolver o problema, ela se termina e se abre uma secretaria para tratar de outro assunto importante. Temos vários assuntos em abertos ainda que a gente pode tratar. Sim. E eu acredito que tem um custo. Perfeito, tem um custo. Mas se for para resolver, que se pague esse custo. Não é dinheiro jogado fora, é investimento.
um investimento de um transporte coletivo de qualidade, de um problema que vem há 30 anos se arrastando, resolvido, e de que as pessoas possam ter a tranquilidade de usar o transporte coletivo. Olha, vai ter um transporte que vai me levar a tal lugar, não vou me atrasar, não vou ter problema, não, o ônibus não vai quebrar, e é essa segurança que as pessoas querem. E eu acho que é mais ou menos por aí, Júlio. Acho que o prefeito acerta, concordo com a decisão dele, e quando resolver o problema, se desfaz a secretaria e se volta a atenção a outra prioridade. Nós temos um outro assunto, eu sei que o senhor também está pensando nisso, junto com os demais colegas, que é um assunto complicado, né? Que é essa questão da dengue, né? Que está assolando não só Cachoeira do Sul, né? No Brasil inteiro. E a gente, talvez o ano que vem a gente comece a resolver isso aí com a profusão de vacinas e etc. Mas enquanto isso, tá complicado, né? Esse enfrentamento, né? Da crise da dengue. O que a Câmara de Vereadores está pensando a esse respeito, presidente? Júlio, eu como vereador, eu recebo de 10 a 20 denúncias por dia. 10 a 20 denúncias por dia de terrenos. A gente encaminha os telefones dos fiscais de postura. Naqueles casos mais graves, onde já tem casos de dengue, a gente encaminha o contato ao DVS. A gente faz pedidos de providência, indicações ao município que passe o fumacê nestas áreas. Mas ainda assim, falta um pouco de conscientização, Júlio. Porque assim, ó, se eu sei que o meu terreno está cheio de lixo, que tem pneu, que tem sucata, que tem água parada, e eu estou oferecendo esse risco muitas vezes para as pessoas que eu amo. Meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meu filho, meus filhos. E por falta de conscientização, as pessoas têm que entender, que infelizmente muitas pessoas não entendem, que aquele terreno sujo, que aquela sujeira que está ali parada, vai prejudicar ele mesmo. Vai prejudicar as pessoas que ele ama. E isso está fazendo falta. Então, o que eu penso quanto vereador? Eu conversei com o presidente da Comissão de Saúde, o vereador Rian, e ele está fazendo um ofício, até foi encaminhado hoje, a gente vai estar protocolando nos próximos dias, que a Câmara inicie uma campanha também de combate à dengue. Porque a dengue é uma realidade que a gente vive. São 68 casos no bairro Santa Helena, até hoje saiu um novo levantamento, ainda não conferi os dados, pode ser que tenha aumentado. Não, aumentou. Aumentou. E a gente não quer essa população doente, Júlio. Eu sei que algumas cidades, o Sebastião Melo, lá em Porto Alegre, já abriu algumas tendas, que nem na Covid, para atender casos de dengue. Eu não quero a UPA lotada. Hoje, a grande maioria dos atendimentos da UPA são suspeitas de dengue. As unidades de saúde estão lotadas e já teve problemas e várias queixas por ter suspeita de dengue e sintomas gripais, que é outro problema que venha nos afetar nesse período do ano, que é o inverno. E o que a Câmara tem que fazer? Tem que fazer o seu papel. Como é que eu vou contribuir? Educando, conscientizando e trazendo um pouquinho da realidade daquilo que as pessoas com dengue enfrentam. Isso é fundamental para que se gere uma conscientização. Desde que a população entenda que não deve jogar o lixo no lugar, descartar no lugar errado, não deve ter pneu com água parada, não deve ter aquele vasinho cheio de água lá, a caixa d'água nos fundos do pátio aberta, eu acho que é fundamental. E pensando nisso, quanto Câmara de Vereadores, com a Comissão de Saúde, vereador Rian, vereadora Juliana, vereador Jeremias e mais os demais colegas, nós vamos iniciar uma grande campanha na cidade de conscientização da dengue e de prevenção à dengue. Eu acho que é fundamental. E acho que podia acrescentar para as pessoas se vacinar. Principalmente. Porque, por exemplo, a questão da gripe, nós temos a vacina. Exatamente. E as pessoas não estão indo se vacinar. Júlio, se pelo menos tirar o pessoal doente de gripe da unidade, já não vai estar tão lotado assim, porque a grande maioria são sintomas gripais. Infelizmente, Cachoeira ainda não tem a vacina da dengue. Eu sei que a secretária Camila já mandou um ofício questionando o Ministério da Saúde para que venham essas vacinas, e a gente tem que colaborar com isso, de certa forma, cobrar para que o Ministério da Saúde encaminhe essas vacinas para Cachoeira, mas até lá, ao que tem vacina, a gente vai buscar vacinar, pelo menos as pessoas que estão com sintomas gripais, agora que evitem, é fundamental. Eu peguei um gripão agora esses últimos dias aí, Júlio, tive que me recuperar tomando bomba de remédio, mas assim, ó, se eu tivesse me prevenido, se eu tivesse me cuidado, se eu tivesse me vacinado, porque ainda não me vacinei, embora eu sou asmático, né, então tenho... Tu pode te vacinar. Posso me vacinar. E eu deve. Eu peco não me vacinar, exato, mas eu preferi curar bem a gripe, né? Curar bem os sintomas para depois poder fazer a vacina para evitar que ela venha um pouco mais forte, né? Mas eu acho que é fundamental, enquanto nós vereadores, nós temos o papel fundamental, nós somos representantes da população e nós temos esse papel, e eu acho que a Câmara vai estar no caminho certo, tendo essa conscientização, essa educação e essas campanhas fundamentais. Eu até comentei com a secretária Camila, né? E ela também comentou, acho que aqui um dia no programa,
é muito legal assim, esse tipo de iniciativa. Por exemplo, o senhor é presidente legislativo. O dia que o senhor for fazer vacina, tem que tirar uma foto para instigar os seus eleitores a se vacinar. As pessoas que têm, né, digamos assim, densidade de popularidade, isso é extremamente importante. Hoje eu vi uma foto da Camila se vacinando, o prefeito levou o pai dele, né, para se vacinar, entende? Quer dizer, isso estimula as pessoas a fazer vacina. A gente conquista as pessoas pelo exemplo, né? Exato. Eu tenho que fazer minha parte para que as pessoas possam também fazer Porque as suas. é bem como o senhor disse, pelo menos nós tiramos da UPA e das unidades de saúde as pessoas que estão com gripe, deixa só o pessoal da dengue. O pessoal da dengue não tem o que fazer por enquanto, né? Tem que ir na unidade de saúde. Exatamente, Júlio, a gente está recebendo várias demandas aí, a gente sabe que as unidades de saúde, principalmente à noite, a UPA à noite, Bastante. está lotada. E existe uma demora no atendimento, porque a demanda é muito grande.